agência que está entregando só criativozinho, aquela coisa básica, eu acho que, assim, tá com os dias contados. Se você puder começar a ver isso, né, o quanto antes, estudar, procurar saber, se tornar um gestor, né, para quem é dono de agência ou quem deseja entrar para o mercado de agência, cara, não espera a tua empresa crescer para você aprender sobre isso. Sempre falei, a gente pode não ser a agência mais criativa, a gente pode ser a maior agência do mundo, mas a gente vai ser a agência com o maior compromisso com o cliente que se pode ter. Olá pessoal, eu sou a Dávila Amaral e esse é o segundo episódio da Pele em Risco, podcast daqueles que vivem o empreendedorismo na pele e têm coragem de arriscar e fazer acontecer. Hoje eu tenho o prazer de receber Vinícius Custódio, CEO da Engajar, especialista em marketing digital, botafoguense, apaixonado pela vida e por futevôlei. Isso aí. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, prazer te receber aqui no poltrona da minha casa. Prazer. Prazer é meu. Vinícius, vou começar aqui pela sua vida pessoa física, Sim. Antes de engajar. Então conta um pouco pra gente sobre Vinícius pessoa física e depois como isso se entrelaça com a Engajar. Pô, bacana. Então, eu sempre fui assim um inquieto, agitado, você já me conhece, e isso contribuiu muito para a criação da Engajar, porque eu começo no mercado, né, trabalhando em algumas empresas, né, sendo marketing de uma indústria. Legal. Mas sempre teve aquele barulho dentro de mim de tipo, cara, eu quero empreender, eu quero fazer mais. algo diferente, eu quero algo mais. E o marketing, assim, desde muito cedo eu já fui apaixonado por marketing, por audiovisual. E quando eu entendi que eu poderia fazer aquilo de uma maneira, uma proporção maior, mais organizado, mais estruturado, e para mais pessoas, Sim. foi quando eu falei, cara, tem que surgir a Engajar, tem que surgir a empresa. Eu sempre tive esse nome em mente, assim, Legal. sempre tive esse nome. Mas isso, eu me determino como um inquieto, uma pessoa que está sempre querendo mais, e que isso fez com que eu criasse também a Engajar. Que bacana. E você veio de uma cidadezinha do interior, mais interior que Isso. Nova Friburgo. Isso, Me exato. conta um pouco sobre isso. Então, eu sou de Sumidouro, né, que é uma cidade aqui de 18 mil habitantes, aqui do lado. Cidade bem interior, com a cidade que todo mundo conhece todo mundo. Bem da roça. Bem da roça, bem da roça. Mas bacana, assim, a cidade também me trouxe, assim, alguns valores de cidade pequena, que é aquilo de você conhecer, de você se importar, de sempre estar disposto a ajudar, que eu, assim, que eu guardo com muito carinho comigo também. E, assim, de vez em quando eu gosto de estar sempre lá para ver meus pais e tudo mais. Acho que é importante também a gente ver de onde a gente saiu, para onde a gente foi, né? Que de vez em quando é importante a gente ter essa... Isso ajuda muito no ego. Muito no ego, exato, exato. Mas, assim, foi muito bom, assim, ter feito essa migração, né, para outras cidades, para outros meios, mas é da onde eu saí, é a minha origem. E você veio para Friburgo tem quantos anos? Eu estou em Friburgo, vão fazer 8 anos que eu já estou aqui na cidade e me apaixonei pela cidade também. A cidade também tem um ar de interior, Sim, né? sim. E ao mesmo tempo tem um pouco mais de estrutura, então assim, E mais hoje eu já tô oportunidades, muito né? mais oportunidades, então hoje eu estou totalmente adaptado. E como que você caiu no marketing? Sim. Então, meu pai era fotógrafo, né? Hoje legal. já é aposentado. Meu irmão também é fotógrafo. E, então eu já cresci nesse meio de audiovisual, trabalhando, ajudando Sim. ele desde muito novo, desde os 12 anos, né? Eu já ajudava eles assim em eventos e tudo mais. Comecei ali puxando fio, depois já filmando, depois fotografando e tal. Então, desde muito cedo eu já gostava muito de audiovisual e eu sempre gostei muito de falar, sempre muito falante, vocês vão perceber aí. Então, eu acho que daí quando eu conheci o marketing, né, já gostava muito também de propaganda, sempre fui um apaixonado por propagandas, eu já sabia o que eu queria, assim, falei, eu quero fazer isso, quero trabalhar com isso. E aí juntou o empreendedorismo que você falou. Exato. Bacana. Exato. E hoje a Engajar, ela entrega que tipos de serviço? Só para a galera também conhecer a Engajar Sim, e virar cliente, claro, né? com certeza, com certeza. Então, a Engajar é uma agência 360, né? A gente faz criação de conteúdo, tráfego pago, também agora com a parte de inteligência artificial, automação, né? Nós somos realmente uma agência aí 360. Mas assim, além de serviços, o nosso foco é acelerar empresas. Né? Então, com isso a gente vai utilizando as ferramentas que a gente opera, mas o nosso foco sempre foi acelerar empresas. Sim.
independente do tipo de serviço que aquele cliente Exatamente, precisa. Você vai ali e vai atuar para que realmente o negócio dele cresça, e né? tem resultado. O objetivo final é o cliente, né? Exatamente, foco Legal. no cliente e resultado total. Assim. Acho Bacana. que isso é o nosso norte lá. Legal, falamos da parte boa, bonita da história, mas quando você se viu literalmente com a pele em risco empreendendo na Engajar? Algumas vezes. Sempre muitas. Sempre, algumas vezes, mas assim, acho que tem uma bem marcante que foi assim a pandemia, né? A Engajar surge em 2018, né? Depois de anos eu estar, como eu falei, né, trabalhando no marketing de algumas empresas, falei, vou empreender. Então a gente começa ali urgência, né? Sim. A gente começa ali sozinho, eu faço, eu sou o cara que atende, o cara que vende, o cara que faz, Sim. enfim. E aí em 2018 eu já comecei a contratar, a trazer pessoas, né? Porque eu queria fazer aquilo com mais escala, para mais clientes. Então, a gente começou a pegar alguns contratos muito bacanas, assim, né? De início. E, inclusive, a gente teve a nossa primeira sede, né? Foi para uma sede, assim, bacana, cheia de sonhos e tudo mais. E, de repente, veio a pandemia. Né? Aquele susto. Aquele susto, assim. Ainda me lembro de estar assistindo, assim, TV num domingo e a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? E, assim, foi imediato, assim. Eu lembro que teve uma matéria no Fantástico falando, cara, vai acontecer isso, tem empresas fechando e tudo mais. Tipo, na segunda-feira a gente já recebeu, assim, umas 5 ligações de cliente. Cara, vou ter que cancelar meu contrato porque tá vindo uma pandemia aí, eu não sei o que vai acontecer. Se meu negócio fechar, eu não posso trabalhar, como é que eu vou, né, contratar outros serviços? Então, assim, foi um momento bem desafiador. Imagino. Foi um momento que a gente falou assim, cara, agora... Deu ruim. Agora deu ruim. Agora ou vai dar muito bom, ou, enfim, vai dar ruim. E foi um momento também que a Michele entra na Engajar. Assim, legal. Sua esposa, né? Minha esposa, né? Ela trabalhava também em outra empresa. E aí eu falei assim, pô, vem trabalhar comigo. Eu já estava ali precisando do apoio dela e tudo mais. Então, no momento que ela, tipo assim, pediu demissão também, foi ali nós dois e aconteceu a pandemia. Então, foi a hora do, tipo assim, não tem como dar errado. Sim, tem que dar certo. Tem que dar certo, tem que fazer dar certo. E aí, falando de pandemia, tudo bem, passou esse susto, mas eu imagino que logo depois a Engajar veio com tudo crescendo, né? Exatamente. E como que foi esse desafio de crescer muito rápido, né? Sim, sim. Acho que foi a grande virada de chave, né? Foi a pandemia. Primeiro, por esse momento de incerteza, esse cenário realmente de não saber o que iria acontecer. E segundo, porque acho que todo mundo que negligenciava o marketing, a água pegou ali e falou, agora você tem que... Pode falar, tá? A água pegou na bunda e falou, você vai ter que fazer marketing, né? Sim. Então foi quando assim, o negócio teve um boom, a gente teve assim, uma procura muito grande. Então, tipo assim, a Engajar, eu lembro, ela cresceu tipo 3 vezes o faturamento. Assim, muito rápido. E, assim, foi muito bom, que a gente falou, caraca, dá para viver disso, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para, enfim, viver esse sonho, né, de levar a empresa adiante, mesmo num cenário de tantas incertezas. Porém, quando você também cresce muito rápido, também vem os problemas, né? Você crescer sem estrutura, você vai começar a se deparar com alguns problemas que você não conhecia, porque, assim, eu sempre soube fazer muito bem. Sempre fui um bom fazedor ali. Você executava, né? Exatamente. Agora, a partir do momento que você tem que fazer gestão, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com financeiro. Com mais clientes de muito perfis diferentes, exatamente. Né? Suporte de vários clientes, de vários setores, né? Então, foi um momento ali que a gente, de fato, teve que aprender. Sim. Bastante, assim. E dói, né? E dói. Teve que aprender. Passar daquela euforia do crescimento, a gente falou, cara, peraí, agora? É porque é muito gostoso, mas ao mesmo tempo, depois bate realmente, caramba, o que eu tô fazendo? Tá tudo dando errado, time não fica, contratei errado, o cliente tá puto. E a gente vive também num dilema, tipo assim, você fica naquela nostalgia, né? Pô, antigamente era eu sozinho, cara, parece que as coisas funcionavam, não sei o que, eu fazia isso, fazia aquilo. A gente fica naquela nostalgia, mas na verdade é porque a proporção que tá agora é muito diferente, né, do cenário anterior. Então, realmente é muito novo. E foi o que eu falei, assim, eu sempre dei muita conta ali de fazer aquilo que eu sempre gostei, que é criar, que é, enfim,
pensar em estratégia e tudo mais, mas de repente tem que contratar. É porque o marqueteiro tem muito disso, né? Vou executar, eu crio, eu sou criativo. Isso. E aí quando você tem que tocar uma empresa de fato, estruturar financeiro, estruturar jurídico, time, e aí vem a realidade. Vem, né? A realidade, assim, a realidade é dura, né? A gente dura. apanha ali bastante. E vocês trabalhavam presencial antes da pandemia? Isso. E na pandemia foi pro home office? Fomos pro home, ficamos 1 ano e 2 meses home office. E hoje como tá? Hoje a agência é 100% presencial, a gente só faz home office sábado e domingo e feriado. Adoro! Me dê uma opinião, e agora opiniões polêmicas. Você acredita no home office ou você acredita no presencial? Como é isso para ti? Assim, eu vejo que tem algumas empresas que funcionam muito bem no home office, só que nesse tempo curto aí de carreira, eu já percebi que assim, você precisa desenvolver pessoas. E eu acho que esse é um desafio muito grande do home office. Você ter a vivência ali, de ter o contato, de, às vezes, observar uma situação que nem era sobre você, mas que foi um aprendizado. E por mais que você vai ter ali vai fazer as dailies, vai fazer as videochamadas com o time e tudo mais, mas tem muita coisa que o contato ali, o olho no olho, ainda não substitui, não. Eu sempre falo que não tem como substituir esse contato. Como é que a pessoa vai aprender a tomar uma decisão? Vamos imaginar aqui, um júnior entrou na empresa sem experiência. Como se ensina aquela pessoa a tomar uma decisão online? Exatamente. A gente fez isso na M3, né, brilhantemente durante muito tempo. Mas isso se gasta uma energia muito grande. Sim. E chega um determinado momento que chega ali num platô que você não consegue mais desenvolver aquela pessoa sem estar ali, ó. Exato. Tô aqui com você. Exato. E sabe o que a gente percebeu também? Não é todo mundo que tem o perfil para o home office. A gente teve experiência de colaboradores assim que funcionam super bem, que prestam serviço para a gente até hoje, inclusive, e que funcionam super bem, super organizado, consegue dividir muito bem. E já tem pessoas que não dá. Não. Você está ali trabalhando, de repente você recebe uma visita, você para tudo que está fazendo. Sim. Enfim, então não é todo mundo que tem essa facilidade de lidar com o home office. Eu vou tirar por mim. A gente ficou 1 ano e 2 meses ali, mas eu prefiro muito mais o presencial. Eu sou muito essa questão do ambiente, da rotina, de você... Aqui eu ativei o modo trabalho, aqui eu vou tentar sair um pouquinho, por mais que a gente não tem como sair, né? Mas a gente tenta ali dar uma reprogramada para seguir em frente. Sabe? Então também a gente só trabalha, né? No fim do dia você só trabalha, porque você fica em casa, você vai trabalhar direto, o tempo inteiro, né? Literalmente. Ainda mais você que trabalha com Michele. Já vou entrar nesse assunto, que é importante. Mas eu queria que você falou sobre ritual, né? A galera de agência que está ouvindo a gente, também de outros setores, como funcionam os rituais, né, dentro da Engajar? Se isso realmente funciona, se é bacana. Funciona muito bem. Assim, a gente foi desenvolvendo alguns rituais ao longo desse tempo de empresa, inclusive alguns rituais com a ajuda da Max, de vocês também, assim, sempre ajudando, né? As deles, assim, são, por exemplo, o time adora. Acho que é um momento, de fato, ali de você reunir o time, colocar a cultura realmente à prova, né? E sustentar essa cultura, né? De fato. A gente funciona muito bem pra gente. As nossas reuniões também de one-on-one, assim, com os colaboradores também funciona muito legal. É um momento de você ouvir, de você entender aquele colaborador, saber aonde você pode desenvolvê-lo, né? Enfim, então assim, são duas reuniões, né, por exemplo, que fazem parte do nosso ritual que funcionam maravilhosamente bem. Bacana, que bom, fico feliz. Agora falando de Michele, maravilhosa Michele, né? Todos nós sabemos quanto ela é bela e competente, né? Você trouxe ela ali junto contigo para Engajar, e como é trabalhar com sua esposa e sua esposa em casa, como é isso? Assim, a Michele foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a gente trabalhar juntos, assim. Aí, porque Michele. ela, exatamente, assim, ela é meu equilíbrio. Tipo, vocês são muito diferentes, né? Muito diferentes, a gente se encontra ali mesmo, assim. A gente se completa muito durante o trabalho. Ela veio, né, para tomar conta dessa parte administrativa, da parte, né, financeira ali junto com o pessoal da Max. E, assim, a gente se completa realmente muito, se respeita muito também. E, assim, a gente tem uma sintonia também muito legal, né? Que acho que isso faz a diferença. Às vezes muita gente me pergunta, vocês conseguem separar trabalho? Não dá. No final do dia, cara, você tá no café da manhã ali, de repente você lembra, aquilo que a gente tem que fazer, aquela reunião, aquele e-mail que a gente precisa responder, isso aí
não tem jeito, né? Funciona. Não existe, não tem como você separar, mas a gente se respeita muito. Nem sempre a gente tem opiniões assim iguais, mas isso assim, é muito bom, inclusive. Que você precisa ter alguém que te critique de verdade. E às vezes o funcionário não vai fazer isso porque tem medo. Exato, é verdade. E assim, e muitas das vezes a gente, beleza, acho que você tem razão. Às vezes no momento ali fica, mas depois pensando, realmente, foi importante você ter, né, feito esse outro ponto, né? Enfim, é um momento assim realmente muito especial. E eu acho que assim a empresa também só virou empresa, sabe? Cara de empresa, aquela organização, quando a Michelle chega, assim, que ela já tem essa experiência do mercado de administrativo, né? De financeiro, então ela que foi potencializado depois com a chegada da Max. Então, assim, ela de fato realmente é meu equilíbrio. Eu imagino que você deveria esquecer até o pó de café, né? Isso, certamente. Imagino o Pablo era a mesma coisa. Certamente. A gente ali focado na criatividade, no dia a dia, naquela correria. E ela, tipo assim, ela cuida de tudo. E esse olhar humano também, muito, né, muito. Ela tem, assim, uma sensibilidade, assim, de lidar, de trazer para mim, assim, um lado que realmente me completa, assim. Então, é muito legal. Você bagunça e Michelle arruma. Basicamente é isso. É isso. Muito bom, excelente. Hoje você tem clientes, né, dentro da Engajar de muitos anos. Né? Dona Eleonora também vai vir aqui no podcast. Maravilhosa, querida, da Montal. Como conseguir ter esse relacionamento, que é literalmente um relacionamento, é quase um casamento com o cliente. Você tem cliente de muitos anos, né? Desde o início, ali, basicamente. Como é isso? Então, na verdade, eu tenho clientes até antes da Engajar. Uau! Eu tenho um cliente como freela? Exatamente, como freela ali, como urgência. Eu tenho um cliente que a gente atende há 11 anos. Uau. Que é o Júnior do Mercado Betim. Assim. Então, 11 anos que eu atendo ele. Que legal. E que é bacana, assim, uma coisa que eu sempre levei muito em consideração e sempre passei isso muito para o time. Compromisso, em primeiro lugar. Eu sempre falei, a gente pode não ser a agência mais criativa, a gente pode ser a maior agência do mundo, mas a gente vai ser a agência com o maior compromisso com o cliente que se pode ter. E entregar o básico bem feito, bem né? Feito. Não precisa ser mirabolante. No final da vida é isso, exato. No final é isso. Então, assim, eu sempre prezei muito por isso, por o compromisso e responsabilidade com o cliente. Sim. E eu acho que uma coisa que também faz muita diferença é você se envolver, é você, de fato, estar ali no dia a dia, entender, viver o cliente, para você conseguir ajudar, trazer soluções, ajudar a crescer, ajudar a desenvolver. Então, eu acho que esse é o segredo, né? E, principalmente, eu acho que todo cliente ele tem um momento ali que é o decisor para ele ficar, que é quando ele mais precisa, sabe? Sim. Às vezes é uma entrega, é um evento que surgiu, é algo que vai acontecer. E quando você mostra que você está ali, eu acho que essa lealdade vem. Uma coisa também que eu acho legal, né? A Max também é cliente de vocês, como vocês se posicionam quando tem algum problema. Sim. Porque é ali que a gente realmente vê, poxa, é um parceiro mesmo. É muito como você relaciona sobre isso, como você... Não, tem um problema, realmente vamos resolver. E agora? Exato. Às vezes o prestador de serviço, ele... Não, que isso, a culpa não é minha. Sim. Tem muito essa questão, né? Tem. E assim, uma coisa também que eu acho importante é saber, problemas vão acontecer. Sim. Isso é normal, né? No dia a dia. A gente vai errar, né? A gente vai errar, né? Mas quando isso acontecer, você tem que estar muito disposto a querer fazer diferente. Sim. E principalmente ali, eu tô aqui, eu não nego esse erro, agora vamos resolver? O que a gente pode fazer para resolver, para isso não acontecer novamente? É a sua postura frente ao cliente. Exatamente, acho que isso faz a diferença. Uma coisa que você falou também sobre entrar na ideia do cliente, de fato, se jogar. Eu lembro muito ano passado, que com a Montal, né, que é seu cliente há muitos anos, Dona Eleonora, você montou toda a questão do podcast no meio de uma feira, a maior feira de lingerie, né, do Brasil, da América Latina, se eu não me engano, que é a FEVEST. Então, você ali montou totalmente o podcast para ela, foi sensacional, foi um sucesso. Legal. Imagino o quanto ela é grata por isso. Sim, com certeza. Eu sempre fui também muito mão na massa, assim. Sim. Inclusive, esse é um valor também, tipo, lá da Engajar, que a gente tem muito forte com nossos colaboradores, é não ter braço curto. Se precisar fazer, tipo assim, eu cuido ali do comercial, eu cuido da estratégia, mas aqui, se eu precisar ir lá fazer uma arte, eu vou sentar no computador e vou fazer. Então, eu sempre trouxe isso também para o time, né? E esse momento de ir ali, montar, fazer, eu gosto também.
É criativo, né? Eu gosto, assim, particularmente é uma área que eu gosto muito. Então, eu acho que isso faz a diferença, esse envolvimento, né? Legal. Esse envolver. E assim, mercado de marketing digital, marketing como um todo, é muito competitivo, né? Sim. Que dicas você dá para a galera de agência que está ouvindo a gente sobre como se destacar nesse mercado? Assim, a dica principal é, tipo, não fazer o mais do mesmo. Eu acho que, tipo assim, a agência que está entregando só criativozinho, aquela coisa básica, eu acho que, assim, tá com os dias contados. É uma commodity, né? Uma commodity, a gente tá, pelo que a gente acompanha o mercado e vê, eu acho que isso de fato você tá com os dias contados. Você tem que, de fato, se reinventar, ter paciência. Isso é algo também bacana, mas assim, ter a sabedoria de saber se reinventar. Legal. Isso é legal. A engajar nesse tempo que a gente, né, tá aí no mercado, a gente já teve que se reinventar várias vezes. Várias vezes. E agora, inclusive, a gente está passando por um momento que a gente está se reinventando. Né? A gente percebeu que a gente precisa se aproximar mais da venda. Né? Porque marketing sem não adianta. Né? Então, tem que andar juntos. Tem que andar juntos. Então não adianta nada você estar envolvido, fazer uma campanha linda, maravilhosa, se ela não vende. Sim. Né? Então, o conselho que eu dou para outras agências é isso, cara. Não tenha medo de se reinventar, de entender o momento que você está passando, ter paciência e, assim, agilidade. Né? Porque o nosso mercado pede agilidade. Tem que ser muito rápido. Até pegando esse gancho, a gente está vendo como as agências estão começando a ser afetadas por inteligência artificial. É um novo momento, de fato. Exato. Como você vê o papel das agências no futuro? Então, eu acho que as agências, exatamente, é algo assim, que o pessoal às vezes tem medo, né? Nossa, a inteligência artificial vai me substituir, vai fazer aquilo que eu entrego e tudo mais. Enquanto, assim, é uma ferramenta fantástica. Engajar usa no dia a dia, usa nas operações, nas automações de cliente, ajuda muito a gente com os dados, né? E com várias funções repetitivas que precisava ali ficar fazendo, e hoje a IA vai lá e agiliza muito para a gente nesse sentido. Eu acho assim, ela está aí como uma ferramenta para nos auxiliar no nosso dia a dia, para a gente conseguir fazer mais coisas com menos tempo. Sim. E melhor, assim, feito de uma maneira melhor, né, na verdade. E eu vejo, assim, a inteligência artificial realmente revolucionando o marketing. Assim. Pelo que a gente vê, eu gosto muito também de ler sobre. E assim, acho que está só no início, tem bastante coisa para desenvolver ainda. A gente está nesse momento de estudar, de entender como que pode ajudar a gente e o que a gente tem feito que pode ser melhorado com a inteligência artificial e como isso vai impactar também nos nossos clientes. Né? Sim. Mas eu acho que assim, aquela agência, aquele profissional de marketing que vai no automático, eu acho que esse cara tá com seus dias contados. Assim. Você tem que passar para ser mais estratégico, você juntar os dados, saber o que fazer com aquilo, fazer de fato o diferencial para o teu cliente ali em termos de estratégia. Porque se você só ficar no commodity, no básico, isso aí realmente a inteligência artificial vai te substituir. Literalmente. Então, se você não souber, né, usar essa ferramenta a seu favor e principalmente trazer o seu olhar estratégico, sua visão de mundo, que eu acho que isso a inteligência artificial ainda vai demorar um pouquinho para substituir, o seu feeling ali do negócio, isso que vai fazer a diferença e tornar mais competitivo. Assim. E pensar, né? Pensar. Às vezes a gente não consegue ensinar o outro a pensar. Verdade. Com a IA, isso te dá mais tempo para ser estratégico e para pensar de fato em estratégias para o cliente. Exato. Só de você eliminar essa tarefa ali, que às vezes era muito manual, lá na agência mesmo, a gente ganhou um tempo, com planejamento, por exemplo. A IA ajuda muito nessa parte. Então, com isso, você consegue levar um tempo maior numa reunião de estratégia, numa reunião ali de você entender qual o momento, para onde ele vai, para onde esse cliente vai, qual é a melhor estratégia, o que a gente pode fazer. Então, assim, isso eu acho que vai fazer, de fato, a diferença frente à inteligência artificial, que é realmente uma revolução. Assim. Excelente, muito bom, Vinícius. Indo já para a reta final, que conselho você gostaria de ter ouvido há 8 anos atrás sobre empreender? Bom, o conselho que eu gostaria de ter ouvido é o seguinte, né? Eu gostaria de ter hoje a consciência que eu tenho maior de gestão, de financeiro, de operacional. Se você puder começar a ver isso, né? O quanto antes, estudar, procurar saber, se tornar um gestor, né? Para quem é dono de agência ou
quem deseja entrar para o mercado de agência, cara, não espera a tua empresa crescer para você aprender sobre isso, né? Então, o quanto antes você conseguir trazer gestão de fato para a sua empresa, você entender de fato o quanto isso vai ser importante, eu acho que assim, já vai, porque isso de fato muda o jogo. E segundo é a parte comercial. Vendas, né? Vendas. Tem que vender. Tem que vender. Empresa que não vende, não morre. Tem que vender. Então, assim, já também se atenta para isso, porque eu acho que aí é a dobradinha de sucesso. Porrada, muito bom, muito bom. E agora me fale 2 ou 3 pessoas para eu convidar aqui para o podcast, que você acha que são pessoas que deveriam vir aqui conversar, bater um papo comigo. Ó, vou te indicar 2 pessoas. Bom, primeiro é a Kelly, da Óticas KF. Assim, a Kelly é sensacional, cliente nossa lá também. E a Kelly, assim, ela é uma explosão realmente do varejo, sabe? Ela entende muito de varejo. Ela é a cara da marca. Legal. Eu acho que isso também é algo... Própria influencer, ela né? É a sua própria influência, isso é bem bacana. Eu acho que vai ter um conteúdo bem bacana. Segundo, eu acho que eu convidaria também o Júnior, que é esse cliente meu, que já assim, de 11 anos, assim, ele também vem de uma empresa familiar, né, da sucessão ali dos pais, mas ele assim, fez o negócio crescer muito e, de fato, é um cara que, apesar de estar numa cidade pequena, ele é lá de Sumidouro, ele tem assim, a cabeça realmente muito fora, pensa muito fora da caixa. Então, acho que isso é legal também. Posso sugerir mais uma? Claro, com certeza. Eu poderia sugerir também a Gisele, assim, Gisele da Fermoplast. Acho que, assim, em termos de gestão, ela é, de fato, um exemplo pra gente. Assim. Legal, quero os contatos agora, hein? Vamos lá. Meu amigo, obrigada demais pela participação. Foi excelente. Você fala muito bem, comunicativo. Que isso. Tenho certeza que o público está nos ouvindo, porque preciso demais. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Tamo junto. Obrigado, gente. Galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveite para seguir a gente por lá também. Fiquem ligados, porque o próximo episódio está imperdível. Até breve!